A Band News FM segue repercutindo aí o plano de reabertura gradual do comércio, né, em São Paulo, no estado, na capital. E a gente tem agora na ponta da linha o vereador Milton Leite, do DEM, ele é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Vereador, muito bom dia para o senhor, obrigado por atender a Band News FM. Eu que agradeço, bom dia aos ouvintes da Band News, bom dia Sheila. Bom dia. É uma satisfação falar com os ouvintes. Vereador, queria começar perguntando, acho que é a mesma pergunta que a gente fez a todos os entrevistados que estamos repercutindo até aqui, né? Como é que o senhor recebeu aí o plano, né? O senhor participou das discussões também, esteve inclusive numa reunião com o governador ontem. O que foi discutido nessa reunião? Tem muita reclamação de prefeitos de outras cidades, dizendo que foram pegos de surpresa, que não concordam com o que foi decidido. Como é que o senhor acompanhou toda essa discussão até o anúncio do governador João Dória sobre o Plano São Paulo de reabertura? Veja bem, a gente entende a reclamação dos prefeitos, dos cidadãos, da sociedade como um todo, mas o governador João Dória tomou a decisão com base em orientação técnica. Nós, a todo momento, nos pautamos por orientação técnica. Se em algum momento o corpo técnico que compõe a equipe que orienta o governo do Estado de São Paulo, nós vamos rever os conceitos. O governo está disposto a rever, desde que haja base legal para isso. É sempre razoável que nós entendamos que todos querem reaver o seu negócio, querem reaver o seu comércio, a sua empresa, todos querem funcionar. Ele quer que o outro não possa abrir, mas quer que o dele funcione. Mas os critérios não são do governador, os critérios são técnicos. Não é a vontade política que definiu as 5 fases de reabertura, de reinício da retomada econômica da cidade de São Paulo. É o que o critério médico assim permitiu. Nós pouco podemos fazer a não ser escravos desses critérios previamente estabelecidos, que nos dá um pouco de conforto de responder a qualquer momento a uma mudança dessas fases. Imaginemos que suba a presença de pacientes na emergência e que não tenhamos mais respiradores. Haverá um recuo. Então a população precisa contribuir, a população tem contribuído, tem usado máscara, tem tomado os cuidados, isso contribui muito. O uso de máscara, álcool gel, isso contribui para que essa fase possa avançar, sair da fase 2 para a fase 3. Há situações sui generis, né? Situação de Barueri, que interliga com a situação de Sorocaba, que ao fundo está também na fase 2, e eles aqui estão na região metropolitana na fase 1. Isso há um contrassenso que as equipes médicas vão fazer uma reanálise, nada é perfeito, será feita uma reanálise, porque a região metropolitana foi tratada como uma única região metropolitana. Se for possível seccionar a região metropolitana em algumas fases, algumas cidades que têm condições, têm lei, têm disponibilidade, está dentro dos critérios técnicos, serão revistos. Não há problema com relação a isso. Ninguém é dono da verdade, ninguém está engessado e tomando para si a verdade. A equipe técnica, a equipe médica, de cientista é que dará os parâmetros para nós. Não, de fato, aqui a reclamação é justamente essa, né? Colocou a região metropolitana como um todo, mas São Paulo fora da região metropolitana, né? Uma outra cor. O senhor conversa bastante, imagino, com outros vereadores, sabe medir a temperatura ali dentro da Câmara para aprovar algumas questões. Eu queria saber o que se fala nos corredores em relação à reabertura na capital, vereador. Ela é possível? A gente tem bons índices? O que se pode fazer? Até em termos de projeto de lei, né? Eu lembro que o senhor chegou a comentar em outros momentos aquela questão da proposta do índice de distanciamento controlado, né, que outros projetos podem ser discutidos por nossos vereadores para, de alguma forma, facilitar, vamos dizer assim, a reabertura gradual na capital paulista. Não haverá facilitação por conta disso. Nós continuaremos ouvindo os critérios técnicos. O que há por parte dos vereadores obviamente, a sociedade, a Câmara Municipal é um reflexo da sociedade, que, por conseguinte, recebe as demandas da população. Então, reflete na Câmara Municipal de São Paulo o anseio da sociedade, o desespero dos comerciantes querendo reabrir, e com razão. Se não vejamos, o ministro Paulo Guedes, naquele famigerado vídeo da reunião ministerial,
disse em alto e tom claro, disse o seguinte, que os pequenos e médios empresários não são bem-vindos para emprestar dinheiro, para sustentar, atravessar essa fase crítica. Obviamente, isso assombrou a todos os pequenos comerciantes da sociedade. Quer dizer, o sujeito tem um faturamento abaixo de 10 milhões, nem empréstimo terá. Nós vimos que aquilo foi engodo. Ele externou ali o pensamento do governo. Qual seja, pequeno empresário não terá dinheiro para sobreviver. Eles vão emprestar para grande que dá lucro, segundo a palavra do Guedes. Está lá para quem quer ouvir. Isso bate aqui na ponta, no contribuinte, no pequeno e médio empresário que precisa sobreviver. Então, qual é o reflexo disso? Na Câmara Municipal de São Paulo. Todos os nossos vereadores, aos seus segmentos, reclamam, com razão, há um clamo geral. Agora, do aspecto técnico, a cidade de São Paulo, houve um achatamento da curva, há uma estrutura um pouco melhor, o uso de máscara, álcool gel, refletiu. Os feriados refletiram. Então, é possível aí uma flexibilização na capital, que tem sim uma situação diferenciada dos demais da região metropolitana. Nós vamos aguardar o decreto, eu não sei se foi publicado, não vi ainda. O prefeito Bruno Covas, de posse do decreto, tomará as medidas cabíveis que permitirá a reabertura da cidade em suas fases. Claro, há falhas, por exemplo, nós discutimos e pleiteamos, continuamos pleiteando. Veja uma situação, você concede a reabertura de escritórios, que na cidade de São Paulo são milhares, centenas de milhares de escritórios, concessionários, atividades imobiliárias, mas não abre restaurantes. As pessoas vão trabalhar e precisam comer. Então é preciso que alguma coisa seja refeita, no sentido de que, se as pessoas vão ao centro, e nem todos carregam marmita, eles dependem de uma estrutura para se alimentar. Que não é possível você reabrir o escritório, não ter como alimentar essas pessoas. O número é gigantesco. Então nós precisamos ver que só delivery não é possível, então nós precisamos ver, talvez algo do tipo, o bar e restaurante voltando com capacidade a 20%, 30%. Sua capacidade já atenderia a sociedade e permitiria uma retomada controlada dentro daquela fase 2. Mas um sem o outro não vejo possível. Bares só não teria problema, mas restaurantes similares é fundamental para alimentar a população que retoma o trabalho. Vereador, o senhor esteve nessa reunião com o governador João Dória ontem, a gente tem aqui aguardado e na expectativa do que deve definir e do que deve dizer o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, já depois do meio-dia. O senhor chegou a conversar com o prefeito, sabe exatamente qual é o planejamento para a cidade, até porque a gente precisa lembrar muito bem aqui os nossos ouvintes que as coisas na capital paulista não mudam nessa segunda-feira, minha gente. Serão 15 dias de avaliação, pelo menos é essa a ideia do governo do estado, né? Nesses 15 dias aí para ver como a coisa vai caminhar. Não é a partir de segunda-feira um abre geral, não. Tem gente achando que é isso e não é. Vereador, o senhor conversou com o prefeito Bruno Covas? Saberia exatamente quais seriam os caminhos que ele deve anunciar hoje ainda? O prefeito também, apesar de termos conversado, é preciso receber o decreto do governo do estado, em cima dele a equipe técnica da prefeitura debruçar sobre ela, e aí sim conversar com os setores, cada um setor de comércio, por áreas que permitem a reabertura, a questão do shopping, o protocolo de reabertura, essas coisas o Bruno estará tratando, a conversa comigo, estará tratando após, permitindo a reabertura, estará fazendo reuniões setoriais e sob um protocolo assinado, aí sim ele marca a reabertura. Pode ser na próxima quinta, não é necessariamente segunda-feira, mas pode ser quinta, sexta, algum momento ele vai, aqueles que estiverem prontos com o protocolo assinado com a prefeitura, aí sim o prefeito toma as medidas com base em decisões técnicas. Não é segunda-feira, abril, não. Haverá um protocolo assinado por setores. E o prefeito já está recebendo os encaminhamentos a nível de protocolo que permitirão a ele, em reuniões setoriais, fazer e permitir a reabertura, dentro daquilo que for possível. Nós defendemos uma reabertura controlada. É possível uma reabertura controlada. Vereador Milton Leite, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, também sendo ouvido aqui na Band News FM. Obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço.